Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. Estamos chegando para mais um devocional. Que a graça de Deus esteja na vida de todos vocês. Hoje nós queremos dar continuidade aos nossos devocionais, mostrando que nós vivemos pela graça de Deus. Vivemos pelo amor de Deus e pela fé. E eu deixei ontem a seguinte recomendação para hoje. O que Cristo determinou, o que Cristo pediu, qual é a lei de Cristo que nós devemos cumprir? Bem, primeiro nós vamos falar do que o Senhor Jesus disse. Ele disse o seguinte: bom, nós já falamos que a lei, no tempo da lei, a pessoa tentava por meios naturais, agradar a Deus, cumprindo ali os requisitos. Só que não conseguiram porque a lei era enferma, ou seja, a lei era fraca. Segundo a Bíblia que diz, Romanos 8:3, diz que a lei estava enferma, a lei era fraca, e por isso Gálatas 3:24 diz que a lei não pôde gerar vida. Por esta razão, Deus teve que enviar o seu filho, seu único filho, para que gerasse vida em nós. Então, nós somos salvos porque Cristo Jesus, o único capaz de gerar vida em nossos corações. Isso é importante porque a partir do momento que Cristo gerou essa nova vida em nossos corações, como Paulo disse, o corpo está fraco por causa do pecado, mas o nosso coração, nós amamos e servimos a Deus com todo o nosso desejo de cada dia servi-lo melhor. Entendendo que o que Cristo fez por nós, nós devemos ter gratidão ao que Ele fez. Então é muito simples compreender. Veja, primeiro Deus deu a lei para que a lei apontasse para Cristo, para que no final tudo se direcionasse a Cristo. O próprio Cristo chamou de antiga aliança, né? E Ele então veio trazer uma nova aliança. Hoje nós estamos debaixo da nova aliança e não mais debaixo da antiga aliança. E qual é o mandamento que Cristo deu a cada um de nós? Primeiro, em João capítulo 13, versículo de número 34, Jesus disse assim: um novo mandamento dou a vocês, falando para os discípulos: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Ou seja, assim como eu amei, vocês devem também amar uns aos outros. O apóstolo Paulo, ele vai falando sobre o amor fraternal, 1 Tessalonicenses 4:9. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros, né? Aqui Paulo vai dizendo sobre a importância do amor. Hebreus 13:1 diz: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que não ama não é nascido de Deus. Na verdade é 1 João 4. 1 João 4, Hebreus diz que o amor seja constante, o amor fraternal. Hebreus 13:1. E João 4, 1 João 4:7 diz que nós devemos amar uns aos outros porque o amor procede de Deus. 1 Pedro 3:8 diz: quanto ao mais, tenham todo o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Eu poderia fazer aqui, pegar essa palavra de Pedro e olhar lá o que Pedro disse, o que o próprio Senhor Jesus disse, quando ele declarou o seguinte: misericórdia eu quero e não sacrifício. Ou seja, naquele tempo as pessoas traziam muito sacrifício, mas não havia amor, não havia misericórdia, não havia compaixão de um para com os outros. Era meio que olho por olho e dente por dente. Então, quando Jesus Cristo veio, Ele fez nascer no coração de cada pessoa o que nós chamamos hoje de amor fraternal. Esse amor
Inclusive ele disse assim: amai-vos a Deus em primeiro lugar. Mateus capítulo 12, né? Ele vai dizer que nós devemos amar a Deus em primeiro lugar. E depois de amar a Deus, nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, tá? Aí que tá, porque se nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, primeiro eu preciso me amar, para então eu amar o próximo. A graça de Deus, esse poder, essa graça maravilhosa que que é Deus, me ensina primeiro a amar a mim mesmo. Eu conheço pessoas que têm dificuldade de amar o próximo. Por quê? Porque ela tem dificuldade de amar a si mesmo. Se você não ama a si mesmo, você não consegue amar o próximo. Então, quando diz amarás o teu próximo como a ti mesmo, deixa eu pegar o versículo aqui, amarás o teu próximo como a ti mesmo, Jesus está mostrando que primeiro você precisa se amar. Aí, é Marcos 12, 33. Né? Primeiro você precisa se amar. Porque se você amar a você acima de tudo, né? Vamos assim dizer, acima de tudo que eu quero dizer, com todas as suas forças, você entender que você é amado por Deus, que Deus te amou, que Deus morreu por você, é mais fácil você amar alguém. Porque existem pessoas que elas acham que ela tem que fazer pelo outro aquilo que às vezes ela não fez por ela ainda. Por isso que ela tem dificuldade de amar. Porque ela acha que amar o próximo é dar para o próximo aquilo que ela não tem, aquilo que ela não tem nada. Então ela acha que o que eu vou dar para o próximo? Poxa, é como se você estivesse tirando do que você não tem e dando para alguém. Aí você fala, poxa, mas eu não tenho. Como é que eu vou dar para alguém o que eu não possuo? Por isso que a Bíblia fala que amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento e força, e amar o próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Jesus falou isso em Marcos capítulo de número 12, versículo 33. Tá? Isso aqui é importante porque há pessoas que às vezes traz coisas para Deus, Deus vai se alegrar com o que eu estou dando. Mas aí, amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento e forças, e amar o próximo, se amar em primeiro lugar, e amar o próximo também, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Então não é que nós às vezes criticamos as pessoas que fazem sacrifícios, mas é que nós pregamos que o mais importante é você amar a Deus, é você se amar e amar o próximo. Isso não tem sacrifício que agrada a Deus, além do amor a Ele em primeiro lugar e amar o próximo como a nós mesmos, tá? E essa palavra é importante. Eu vou ainda falar um pouquinho mais sobre lei e graça. Vou falar um pouquinho ainda sobre viver pela lei e viver pela graça, porque nós vivemos pela graça, o favor não merecido. Não é sobre mim, é sobre Jesus. Não é o que eu fiz, não é o que você fez, é o que Cristo fez por nós. E nós então somos beneficiados, nós somos agraciados, nós somos abençoados porque Cristo fez algo que ninguém pôde fazer por nós. Então, a nossa gratidão a Ele. E quando você entende que Cristo fez por você o que ninguém fez, aí a sua vida muda. Sua vida você começa a ter uma outra dimensão, você começa a pensar de uma outra forma. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, falando aqui sobre o amor fraternal, falando sobre amar a Deus em primeiro lugar, a servir a Deus em espírito, servir a Deus em verdade, é o mais importante de toda a lei, de tudo, Pai. E é o que eu estou falando aqui com essas pessoas que estão nos assistindo nesse nosso devocional, porque não queremos valorizar o que nós fazemos, porque hoje existem pessoas que ficam cobrando do Senhor, dizendo, Deus, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fiz aquilo mais outro, fulano mandou fazer isso. Mas e o que Cristo fez?
Eu preciso estar escondido, como Paulo disse, aos pés da cruz de Cristo. Eu preciso estar revestido da graça que o Senhor veio trazer para nós. Meu Deus, não é sobre igreja, não é sobre alguém poderoso, profetas e etc. É sobre Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para nos tirar do império das trevas e nos levar para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção no seu santo sangue. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por saber que o Senhor é por nós. E porque o Senhor é por nós, ninguém será contra nós. Muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Eu volto amanhã com mais um devocional com todos vocês. Que Cristo ilumine a você e a todos da sua casa. Se você gostou dos devocionais, compartilhe também com os da sua casa. Deus abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.